Começar agora aqui a entrevista com o Glenn. Primeiramente, Glenn, uma satisfação recebê-lo aqui na Rádio Banda B, mais uma vez conversar com você aqui na emissora, dessa vez para falar desse assunto que tem intrigado aí bastante torcedores do Brasil inteiro. No Coritiba não é diferente. Claro, a gente vai abordar outros assuntos aí, contextualizando sempre para o torcedor, mas o tema principal vai ser a Sociedade Anônima do Futebol, você é a liderança do Coritiba nesse projeto. Boa tarde, Glenn, obrigado aqui por nos atender aqui na Banda B. Boa tarde, Piva, boa tarde, Grayson, boa tarde, Ira, aos demais aqui integrantes do time da Banda B. Aproveito para dar boa tarde também para todos os torcedores do Coritiba, em especial aos nossos sócios, que no dia 23 de dezembro terão a oportunidade de escolher um novo rumo para o clube. Uma ocasião extremamente importante, uma ocasião em que o clube definitivamente poderá mudar seus rumos, sua maneira de pensar, inclusive. Agradeço demais a oportunidade de estarmos aqui hoje falando com vocês. A gente que agradece, mas acho que até uma forma para a gente apresentar o assunto para o torcedor, Glenn, a gente falando até dessa questão do mercado do Coritiba no momento. O Coritiba subiu aí há aproximadamente um mês, talvez um pouco mais, um pouco menos, e fica aquela apreensão no torcedor. Nenhuma contratação foi fechada, como que está essa questão? O Coritiba subiu, vai ter um orçamento bom. Para a gente ter uma ideia, o orçamento do Coritiba para o futebol, hoje no modelo atual, é 50 milhões de reais. Você fica à vontade aí para me corrigir em qualquer informação que esteja imprecisa. Se você colocar numa divisão mensal, contando com o 13º, não vai dar 4 milhões por mês, vai ser 3 milhões e alguma coisa. Vão ter concorrentes aí no mercado que no ataque titular já paga isso. O caso do Atlético Mineiro aí, Hulk e Diego Costa, já vão receber seus 3 milhões e pouquinho juntos. E o Keno. Então, vai ter a concorrência, vão ter esses valores aí exorbitantes. Isso tudo dificulta um pouco o Coritiba nesse modelo atual, Glenn. Você já tocou num ponto nevrálgico. Não há como competir em iguais condições com algumas equipes que andaram à frente do Coritiba nos últimos anos. É claro para todo mundo, e se a gente puder fazer uma analogia aqui, quais foram os clubes, já vou chegar inclusive nessa citação que você trouxe. Fique à vontade. Não... Quais foram os clubes que nesses últimos anos talvez tiveram mais sucesso no campo esportivo? Nós estamos falando do Flamengo, nós estamos falando do Atlético Mineiro, nós estamos falando do Red Bull Bragantino, nós estamos falando do Palmeiras, nós estamos falando do próprio Atlético Paranaense. Por que esse sucesso? Todos eles têm um aspecto em comum. O que é esse aspecto? O que eles têm em comum? Eles têm uma saúde financeira diferenciada, coisa que boa parte das outras equipes, dos outros clubes do país não tem. Só isso é garantia de sucesso? Não é só isso. Haja visto o que aconteceu com o Grêmio. Haja visto o que aconteceu com o Grêmio, que está num momento financeiro desejado, sonhado por muitas equipes, mas alguma coisa lá não transcorreu bem e ele acabou. O Grêmio está tendo esse final de ano de 2021 da forma que todos os senhores estão acompanhando. Mas ele é a exceção à regra. A regra é que as equipes, os clubes que hoje estão estruturados financeiramente, tenham condições de competir muito diferentes às condições que os outros clubes do país têm. Você citou, Piva, nosso orçamento realmente é esse, 50 milhões de reais. Posso estar enganado, mas até onde eu fui informado, o orçamento do Flamengo para o próximo ano gira em torno de 1 bi. Então, não há condições de você competir em igual padrão ao Flamengo, tendo um orçamento desse tamanho, desse porte. Não há como. Se nós não utilizarmos de alguma ferramenta, de alguma fonte, de alguma situação que nos faça, claro que não de maneira imediata, mas que nos faça ir reduzindo essa distância, todos os clubes, e aqui eu não falo do Coritiba, todos os clubes sempre serão apenas coadjuvantes. Não haverá mais uma forma de competir com os clubes que financeiramente estão mais organizados. E até, antes de passar para o Irapitã a palavra, Glenn, mas até para agora já aprofundar um pouco nessa ideia do Coritiba. Em um primeiro momento,
o plano do Coritiba não é que aprovar a SAF na Assembleia Geral quer dizer que dia 1º de janeiro vai aparecer aqui um milionário russo comprando o Coritiba. Mas é uma forma para o Coritiba controlar, gerir melhor, com mais tranquilidade, talvez seja o termo, a questão da sua dívida, que é uma barreira que tem no dia a dia. Não sei se é possível apontar o valor do gasto mensal que o Coritiba tem com dívida, porque, claro, tem os acordos com a Justiça do Trabalho, tem o acordo com a própria questão tributária, não é mais o Profut que o Coritiba adere, mas não contempla tudo. E essa parte que não está contemplada atrapalha bastante o Coritiba no dia a dia. Essa é a pergunta que realmente eu gostaria que fosse feita a mim, nesse momento, para explicar ao torcedor, ao sócio Coxa Branca, o porquê, qual a necessidade efetiva de nós implementarmos a SAF o quanto antes. Ninguém imagine, esse processo por vezes é vendido de forma errônea. Não haverá nenhum investidor, não tem nenhum investidor no mercado que venha aportar qualquer nível de recurso num clube de futebol se esse clube de futebol não tiver a estrutura mínima desejada por ele. Então, ninguém imagine que no início de 2022, como você mesmo falou agora há pouco, Piva, vem algum investidor, sei lá, russo, alemão, árabe, enfim, fazer algum aporte no Coritiba. Não. A implementação da SAF é necessária para quê? O primeiro passo é o tratamento da dívida. E aí já vou chegar nos números que você perguntou agora há pouco. Esse é o passo vital para que o Coritiba consiga ter os outros dois passos que eu vou te falar na sequência. O tratamento dado à dívida, quando a gente incluí-la, tá, no processo que a SAF nos permite incluir, será diferenciado, e aí sim o Coritiba terá um pouquinho de, não diria folga, mas o fluxo de caixa será melhor ajustado. Você esteve conosco no evento na terça-feira, não sei se você recorda, mas durante o evento eu recebi a notícia de uma penhora, Isso eram 8 horas da noite de uma terça-feira. Não há como fazer gestão, não existe uma forma plausível de se fazer gestão se você não sabe todos os sustos que você terá no próximo dia. Tá? Então, para você equacionar o teu fluxo de caixa, você tem que saber exatamente quando o seu passivo virá e de que forma você poderá pagá-lo. Então, o que é mais importante no nosso entendimento, depois da aprovação da SAF, é que nós possamos fazer a tratativa correta do passivo do Coritiba. O passivo do Coritiba é superior a 300 milhões de reais. Então, se nós analisarmos que as nossas receitas neste ano, agora de 2022, serão aproximadamente de 100 milhões de reais, nós teríamos que parar o clube, receber tudo que nós recebemos durante 3 anos seguidos, apenas para zerar a dívida, sem colocar R$1 de investimento. O segundo passo, Piva e Ira, é a implementação dos processos de governança corporativa e de compliance. Por quê? Nenhum investidor vai fazer nenhum investimento em um clube, por exemplo, porque as pessoas me perguntam por que eles não vêm e investem num clube ao invés de investir na SAF. O clube muda ou pode mudar, no caso do Coritiba, a cada 3 anos, o seu corpo diretivo. E aí pode ser que o corpo diretivo pense A e o corpo diretivo que esteja entrando pense B. Que segurança terá o investidor colocar dinheiro ali? Nenhuma. Dá mais segurança, sendo uma sociedade anônima. Sem dúvida. Por quê? Os gestores da sociedade anônima serão responsabilizados, inclusive, civil e criminalmente, pelos atos que eles vierem a prestar à frente dessa sociedade anônima. O processo não fica tão solto como fica hoje em dia. Aí sim, depois da dívida tratada, que demora, que é um processo longo e até dolorido, depois da implementação dos processos de governança corporativa e de compliance dentro do clube, que também não é um processo que se faz da noite para o dia, do clube não, desculpe, da SAF, não do clube, aí sim a gente pode partir ao mercado para buscar um investidor e vender um pedaço desse investimento para ele de maneira clara, de maneira transparente, onde ele se sinta seguro a aportar recurso e ter o retorno em cima do recurso que ele eventualmente vier a aportar.
Glenn, o que a gente tem visto, né, de uma forma geral, todo mundo batendo muito em relação a essa SAF como a grande solução para todos os clubes, e o torcedor, de uma forma geral, ele fica naquela incerteza, né, porque o que mais se fala é sobre capital estrangeiro, que o clube seria vendido para um investidor, seja ele da onde for, e você está explicando exatamente que existem vários processos, né? Quanto tempo demoram estes processos até que você possa falar, não, agora o Coritiba está apto a colocar o seu capital, né, à venda para algum investidor? Ira, aí eu me permito fazer mais uma explanação antes de te falar sobre isso. A lei permite algumas formas para que você constitua a sua SAF. Tá? Talvez a maior bobagem que se fale, que se pense, é que o clube poderá ser vendido. Não. Enfaticamente falo, não. Uma das formas que a lei permite e não será implantada no Coritiba é a transformação geral do clube numa empresa, uma SAF. Isso o próprio Conselho Deliberativo já proibiu antes de nós enviarmos a solicitação para essa Assembleia Geral de Sócios. Não há como. O que nós podemos fazer é abrir um braço do clube, chamemos assim, e nesse braço a gente colocar apenas e tão somente o departamento de futebol. Aí sim, esse departamento de futebol colocado nesse braço, nessa SAF, pode trabalhar de forma autônoma, gerindo seus recursos próprios, com compromissos com o clube, porque a dívida do clube não sai do clube, ela fica lá, e eu tenho um percentual todos os meses que eu tenho que honrar para que eu seja incluso nas tratativas que a lei me permite. Você nos pergunta sobre prazos. Sendo muito franco, muito transparente com o torcedor, com o sócio, com vocês aqui. Eu não acredito que nós consigamos buscar um investidor antes de 2023. Tá? Esses processos demoram, esses processos têm todo um trâmite para que nós sigamos, e não é do dia para a noite. Agora, se nós demorarmos a implantar a SAF, se nós demorarmos a fazer a tratativa da dívida, se nós demorarmos a fazer a implantação dos métodos de compliance de governança, aí fica para 24, para 25, para 26. E o que acontece? Quem nesse mercado tiver a oportunidade de estar bem organizado e trabalhar com pessoas sérias investindo na outra ponta, possivelmente colhe os melhores resultados. E Glenn, boa noite. Você falou um pouco dessa demora para o prazo, né, se o Coritiba não aprovar. Qual é o caminho do clube se o sócio achar que não deve ser aprovada a SAF? Existe um plano B? Coritiba é viável sem a SAF? Em todas as entrevistas, André, e em todas as lives, enfim, que nós temos eu e o presidente Juarez principalmente participado, a gente tem falado o seguinte: todo administrador tem que ter um plano A, B e C. Tá? No caso da SAF, nós não temos o plano B. Nós temos o plano A, que é constituir a SAF e trabalhar com a SAF da melhor maneira possível para o clube. É isso que nós imaginamos que deva acontecer, e é esse caminho que nós queremos que seja percorrido. Por quê? Entendamos que a lei da SAF não foi feita por Coritiba. Coritiba é apenas mais um dos que possivelmente poderá ser beneficiado pelas situações que a lei nos permite. Se por acaso o Coritiba não adentrar esse processo, muito dificilmente, enquanto clube e com as situações que hoje estão no entorno do clube, nós conseguiremos fazê-las transitar da forma que a gente precisa, principalmente o equacionamento da dívida, que foi o primeiro passo que eu falei para vocês. Enquanto clube, é muito difícil. Eu citei para o Piva no início, nos últimos 40 dias, Piva, nós tivemos quatro ações em fase de execução. Essas ações, elas, se não tratadas, se não pagas ou se não repactuadas, ao menos,
elas travam todo o dinheiro que o clube tem para fazer o eventual investimento no futebol. Tá? O nosso orçamento para o futebol já é pequeno em relação aos outros clubes do país, e se nós tratarmos ainda de um orçamento pequeno e que eu não posso utilizá-lo porque está travado com alguma dívida, aí não inviabiliza por completo o core do clube. Qual é o core do clube? É o futebol. E Glenn, mesmo que, vamos pensar assim, vem na semana que vem a aprovação para o modelo da SAF. Sim. Mesmo que num médio ou longo prazo o Coritiba não consiga fazer venda de suas ações, vamos ser bem pessimistas aqui, não consiga. O simples fato nem é parecer exagero, mas o fato de você conseguir gerir essa dívida com maior tranquilidade, já vale a pena essa transformação, mesmo que não venha esse investimento no capital? Vale muito a pena, vale muito a pena. Primeiro, falando sobre o capital. No primeiro momento, 100% das ações da SAF serão do Coritiba. Então, o Coritiba tem domínio pleno da negociação a partir de então. Coritiba Clube tem 100% das ações da SAF. Num cenário, como você falou agora, Piva, de lá na frente, sei lá, em 2023, o mercado mudou e não haver um investidor, enfim, que fique propenso a colocar os seus recursos no Coritiba. As ações continuam sendo do clube e até aí nada muda. Só que, durante o ano de 2022 inteiro, nós podemos fazer todas as tratativas, todas as negociações necessárias que hoje a Lei 1493 nos permite que sejam feitas. Neste momento é importante citar ao torcedor e ao sócio que o investidor não é a prioridade. A prioridade é que nós possamos fazer a tratativa correta da dívida que o Coritiba Futebol Clube tem. E aqui eu gosto de sempre citar uma coisa. Sempre muito se politizou a dívida. Não, porque a dívida é do presidente X, que é a dívida do presidente Y, da gestão tal. Eu quero esquecer esse tipo de situação. A dívida é do Coritiba. A dívida é do Coritiba. Tá? Se foi gerado em 1909, pelo presidente de 1909, se foi gerado pelo último presidente, se foi gerado pelo presidente de duas gestões atrás, enfim, isso não me cabe. Eu tenho hoje uma dívida e essa dívida tem que ser equacionada. Para isso, nós estamos tentando fazer com que esse processo seja implementado e a gente possa tratá-lo da melhor forma possível. Nessa questão da dívida, você falou que a SAF ela vai contemplar o departamento de futebol, né? Sim. E o clube continua existindo. A dívida do Coritiba, de uma forma geral, ela caminha para a SAF ou como que isso é repartido? Não, a dívida, de maneira bem objetiva, esse é um tema bem trabalhoso para explicarmos aqui, mas tentando fazer de forma objetiva. A dívida permanece no clube e um percentual de receitas que a SAF tem necessariamente tem que ser repassado ao clube para pagamento das suas dívidas. Ou seja, eu já sei quanto, se eu receber ao final do mês R$1 milhão, tá? Você já sabe o percentual que tem que ser... R$200 mil eu tenho que repassar ao clube para que se pague as dívidas. As dívidas. Isso nos 5 primeiros anos. Ou seja, a SAF ela não tem uma dívida, né? Ela não tem. É do clube. A dívida é do clube. A SAF abre como uma empresa nova, sem a dívida, mas com a necessidade de fazer que o aporte. Todos os meses os recursos que por ali entrarem sejam repassados num percentual para o clube e o clube honre com as dívidas conforme um plano que tem que ser apresentado. A diferença é que nos primeiros anos a SAF não terá a cobrança pelo ingresso de dinheiro de venda de atletas. Isso é bastante interessante, mas depois dos 5 primeiros anos haverá sim essa cobrança. E aí pesa mais do que pesa no clube hoje. E Glenn, algumas pessoas especialistas aí do meio demonstram, não vou dizer certa desconfiança, mas ficam ressabiados um pouco com a questão da SAF no médio e longo prazo. Acreditam que tem alguns pontos que precisam ser melhor analisados. E uma tecla que é sempre batida é essa questão do tratamento passar a ser de uma empresa normal, que nos primeiros 5 anos você vai ter ali um imposto único, que será um facilitador, e de lá adiante, se o Coritiba aderir agora, então, 2027, vamos arredondar, passará a ser tratado como uma empresa normal, tendo até mais impostos. Sim.
Como que você vê essa questão? De fato é algo que precisa ser analisado, algo que preocupa, ou aí é o ponto da organização, gestão do clube que vai precisar também se adequar a esse tipo de situação? Eu posso responder essa pergunta com mais uma colocação. Sempre nos perguntam o seguinte, não está sendo dada uma carta branca ao Se clube? escuta bastante Se escuta bastante isso. Então, deixa eu responder a tua pergunta com duas respostas, na verdade. Tá? Primeiro, se for um imposto necessário e esse imposto for pago lá na frente, é do processo, é necessário que assim faça. Não adianta nada nós estarmos no clube tendo uma tributação menor e esse imposto não estar sendo recolhido, por total falta de recurso do clube para fazer o recolhimento. Hoje, o Coritiba conseguiu aderir a um plano de reparcelamento diferente do Profut, chamado PERS, e hoje o Coritiba está com todos os seus impostos, como diria Silvio Santos, rigorosamente em dia. Tá? Hoje, rigorosamente em dia. Na manutenção dessa situação enquanto clube, não sei se no futuro a gente conseguirá permanecer nessa negociação de forma normal como estamos hoje. A segunda pergunta, na verdade, a segunda indagação, fala a respeito da carta branca. Esse é um tema tão raso que as pessoas parecem que não analisam a situação atual. Eu não sei os estatutos dos outros clubes, mas vou falar sobre o estatuto do Coritiba que eu conheço. Se hoje qualquer presidente e vice-presidente fizer qualquer ação ilícita, não diria, mas irresponsável, De não pagar ninguém o ano inteiro. De não pagar ninguém o ano inteiro, esse presidente já tem a carta branca para fazer. Tá? Ele tem a carta branca, ele pode. O presidente Juarez, se quisesse hoje, poderia contratar quem ele quisesse, não pagar, tem a carta branca para isso. Tá? E de maneira, claro que de maneira responsável ninguém vai fazer isso, é óbvio. Mas essa carta branca já existe e o presidente e os vices e a diretoria em si não é responsabilizada por tal, nunca foi. Tá? Nos modelos do clube, hoje imperantes do clube, essa responsabilidade não existe. Então, essa carta branca, me desculpe a sinceridade, mas ela já existe desde 1900 e alguma coisa. Aí fala assim, em gestão temerária, mas aí na prática é assim, aconteceu ou não aconteceu. Né? Exatamente, é isso mesmo. Então fala assim, gestão temerária. O que nos garante e que nos dá boa segurança é que as pessoas que estarão à frente da Sociedade Anônima do Futebol do Coritiba, a partir da constituição da mesma e da nomeação deles, serão civil e criminalmente responsabilizados por todos os seus atos. Isso está na lei, não tem como fugir disso. No clube, qualquer um dos dirigentes que ali está hoje, pelo estatuto que tem, se tiver alguma atitude de maneira irresponsável e onerar o clube, não será responsabilizado. Glenn, como ficaria a relação, assim, aí mais para a questão do torcedor mesmo, a relação diretoria, conselhos, em relação à SAF? Né? Qual seria o entendimento, a participação destes órgãos, né? Normalmente são os órgãos máximos de um clube, né? Em relação à SAF? Nesse momento, no clube, obviamente, nada muda, permanece exatamente igual. Haverá, na sequência, a redação do estatuto da SAF. E aí, nesse estatuto, cada um desses órgãos terá suas atribuições colocadas, sendo que, principalmente na SAF, a necessidade da implementação de um conselho como posso chamar, um conselho fiscal, mas não é exatamente um conselho fiscal, é tão ou mais importante que de qualquer outro conselho. Por quê? Diferentemente do que acontece no clube hoje, o Conselho Fiscal, e eu posso falar com propriedade porque participei de 2 mandatos do Conselho Fiscal no Coritiba. O Conselho Fiscal de um clube de futebol analisa contas de mais ou menos 3 meses após a realização das mesmas. Ou seja, tudo que foi feito vai ser olhado daqui a 3 meses e o grau de reversibilidade desse processo é nulo, porque já foi feito há muito tempo. No caso da SAF, o Conselho Fiscal anda quase que par e passo às execuções do corpo diretivo. Né? Então, é muito mais difícil, inclusive, do corpo diretivo da SAF
executar qualquer coisa que transgrida o que está no Estatuto da SAF, porque o Conselho Fiscal estará ali ao lado dela, talvez o nome não seja efetivamente esse, Conselho Fiscal, mas estará ali ao lado dela, tá? Monitorando e fazendo com que as ações que ela... Seria quase que um órgão moderador, assim. Um órgão moderador. Só que, diferentemente do Conselho Fiscal dos clubes, e eu acho que talvez esse seja um modelo que boa parte dos clubes tem, o órgão moderador atual demora 3 meses para olhar as contas. Sim. No caso da SAF, essa relação é quase que imediata. E Glenn, pensando já num médio e longo prazo, aí na versão mais otimista, aparece ali interessados, aparecem compradores para o Coritiba. Já tem definido o modelo dessa negociação, se vai ser uma venda única, os 49,9% que hoje a lei autoriza para uma única empresa, uma única pessoa, pensa em vender várias cotas, como que seria essa questão? E até porque, acompanhando hoje o Cruzeiro, que também passa por uma votação parecida, o Cruzeiro defende que para o clube é interessante ter 10% das ações da SAF. Coritiba tem também esse entendimento ou isso é algo que ainda vai ser discutido, que hoje o foco está nessa questão da dívida? Ainda será discutido, Piva, tá? Quando da modulação do Estatuto da SAF, nosso entendimento prévio é que o Coritiba tenha pelo menos 50% mais um das ações, por motivos óbvios, tá? Não há nenhuma restrição quanto a número. Eu só não gosto dessa terminologia de comprar alguma coisa. É investimento mesmo. Por quê? Quem vai aportar o dinheiro ali, ele não está comprando nada, ele está colocando um dinheiro de maneira normalmente transitória, buscando remunerar o capital que ele colocou. Ele não está comprando para ficar ad eterno com aquele ativo que ele tenha comprado. Óbvio que isso aqui a gente não pode esconder de ninguém, que em abrindo capital você terá mais pessoas interessadas no objetivo central do Coritiba, que é o quê? O desempenho esportivo. Porque se eu compro com o dinheiro do Piva o jogador Irapitã e o Irapitã não vai bem, tá? Eu, clube e Piva ficarão bastante descontentes com o investimento feito. Então, não tenha dúvida que o investidor, a pessoa que aportará, o fundo, enfim, que aportará recursos, isso novamente frisa ao nosso torcedor, ao nosso sócio. Lá, quando os processos estiverem prontos, esse investidor também fará uma cobrança maior ao clube para que o desempenho, e isso é bom, que o desempenho esportivo seja cada vez melhor, porque ele vai querer valorizar o ativo dele que ele está colocando no clube. E Glenn, até para agora irmos já para outra linha aí, porque você sabe como que é nessa época do ano, só se fala em negociação, na montagem do elenco. Tinha certeza que não ia escapar, dos né? objetivos aí da temporada 2022. A CBF agora vai seguir ali o modelo de janelas. 2 no ano. Isso, a partir de 19 de janeiro, depois somente no mês de julho. E aí gera aquela ansiedade ali no torcedor, porque se não trouxer até 31 de dezembro, só vai poder oficializar, regularizar 19 de janeiro, e aí já vai estar o Campeonato Paranaense em cima. Como que estão essas negociações? Curitiba pretende fazer 12 contratações, como que estão essas movimentações? Já tem? Dá para esperar algo já na semana que vem? E essa questão da janela traz impacto prático para o clube ou é mais no papel? A pergunta é bastante apropriada. Muda um pouco, sim, o entendimento da contratação, porque você só tem essas 2 janelas, você tem que entender que você tem que ter um time para os campeonatos que você vai participar no meio dessas janelas, o mais próximo possível do adequado para esses campeonatos. Em oportunidades anteriores, no meio de um campeonato paranaense, por exemplo, eu poderia, estar precisando de um atacante, ir lá e trazê-lo sem problema nenhum. Agora não, já tem que ter, no Paranaense em específico, citando o Paranaense como primeiro exemplo, são 35 atletas inscritos e acabou por aí, não há como. O Coritiba quando nós acabamos o Campeonato Brasileiro da Série B, que nós nos classificamos, nós já tínhamos uma listagem de 60 jogadores que eram nossos alvos. Agora, eu tenho que ser claro com o nosso torcedor.
nós temos uma responsabilidade muito grande em cima do clube e o mercado, nesse momento, não nos permite errar. Não nos permite errar. Eu falei que eu tenho um orçamento de 50 milhões. Se eu errar em 1, 2, 3 jogadores, esse orçamento já fica prejudicado e eu não tenho como revertê-lo. O Curitiba precisa ter a contratação de aproximadamente 14 atletas para a confecção do plantel dele. Nós não teremos pressa. O torcedor, por vezes, fica pressionado, principalmente por outras equipes que fazem um número maior de contratações, tem um pacote de contratações, por exemplo, e são apresentadas e parece que a gente não está se movimentando. Pelo contrário, o torcedor tem que entender que nós estamos sim nos movimentando. Há uma série de contratações de nomes e de posições sendo trabalhadas. Acredito que talvez até semana que vem, antes do Natal, nós possamos sim ter um nome já conosco, já assinado, só que nós vamos ser prudentes, nós não vamos fazer nenhuma contratação apenas e tão somente para atender interesse de alguém e depois não conseguirmos pagar por essa contratação que eventualmente a gente faça. Você citou, Glenn, até a questão do orçamento, né, de Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, que são hoje as grandes potências econômicas do futebol brasileiro. De alguma forma, o mercado assusta quando a gente vê jogadores suplentes de várias equipes, né, equipes de Série A, e que nem obtiveram tanto sucesso assim na temporada, mas com salários de 3 dígitos, coisas assim, realmente além daquilo que cabe no bolso do Curitiba? Assusta bastante, por quê? Obviamente não vou citar nome de jogadores, mas um jogador que nós sondamos, reserva de uma dessas equipes, tem um salário quase que 3 vezes maior ao maior salário que nós tínhamos no elenco anteriormente. Então, você trabalhar num salário de 3 dígitos, até na série A, não é nada de anormal. Desde que o primeiro dígito seja 1, né? Desde que o primeiro dígito seja 1. Agora, se o primeiro dígito for 4, 5 ou 6, esse é um jogador que no plantel do Curitiba nenhum torcedor vai poder ver, porque não temos orçamento para que nós possamos trazê-lo nesse ano de 2022 para cá. E Glenn, para a gente finalizar até, ainda nessa linha aí da montagem do elenco, muita gente tem questionado assim, o Curitiba está com 60 nomes em pauta. Gostaria que você explicasse um pouco como que é feita essa divisão. Obviamente vai ter por setor, vão ter por posições, mas vocês já estabelecem a prioridade para esse aqui, ou esse aqui é um pouco acima da nossa realidade, teríamos que trabalhar de tal forma, esse aqui seria uma aposta. Como que é feita essa divisão? O que você pode nos contar da montagem dessa lista aí para todo mundo compreender um pouco melhor? Perfeitamente, Piva. Então, quando nós iniciamos o planejamento para 2022, fica claro para todo coxa branca que nós teremos que ter 3 atletas por posição. Na medida do possível, que um atleta de cada posição venha da base, na medida do possível. Não temos um atleta de base para todas as posições que são necessárias. Quando a gente fala em 60 atletas, esse foi o primeiro mural que nos foi apresentado das opções que se tinha. Quando você começa a entrar a fundo na negociação com um atleta, o torcedor às vezes tem uma visão mais romântica, que é só ligar para o atleta, perguntar se ele quer vir para o Curitiba e tá aqui, pode vir ou pode não vir. Não, a coisa é diferente. Existe o interesse do empresário, às vezes esse atleta tem alguma parceria com outra equipe, existe a vontade ou a não vontade da equipe que hoje ele está defendendo e liberá-lo ou não. Então, as negociações com atletas não são nada simples, e ainda mais quando eu falo para vocês que nosso orçamento tem esse limitador. Se vier por empréstimo, normalmente você tem uma quantia que hoje não é pequena para pagar por esse empréstimo desses atletas. Então, a negociação demora mais do que o necessário, do que nós gostaríamos que demorasse. Eram 60 atletas, esses 60 atletas aos poucos foram sendo filtrados.
por todos esses itens que eu falei para vocês. Pô, o clube de lá não quer liberá-lo, o salário dele que nós propusemos não interessa a ele, o empresário quer colocá-lo no mercado, às vezes até asiático, ganhando em dólar, porque está vendo apenas, não está vendo o futuro do jogador, mas está vendo apenas o bolso do jogador naquele momento, e isso dificulta demais para que nós consigamos trazer o quanto antes o jogador para nós, mas acredito que como uma regra que possa ser trabalhada e colocada na cabeça do nosso torcedor e do nosso associado. São 3 jogadores por posição, nós vamos fazer algo em torno de 14 contratações, não serão contratações imediatas, não vamos contratar no afogadilho, não vamos fazer isso. Essas 14 contratações virão, acredito eu, até o final da primeira janela, ou seja, nós temos um prazo bastante razoável para isso ainda, isso, e virão principalmente completar aquelas lacunas que nós já temos no elenco. Aí o torcedor sabe exatamente onde no elenco nós temos as maiores lacunas, aonde nós precisamos de algum jogador X, Y ou Z. Perfeito, Glenn. Muito obrigado aqui pela sua participação aqui na Rádio Banda B. Acredito que tenha sanado aí todas as dúvidas a respeito da Sociedade Anônima do Futebol e também falar um pouquinho aí dessa movimentação aí dos bastidores nessa época de fim de ano. Muito obrigado, Glenn. Obrigado a todo o pessoal aqui da rádio, da Banda B. Importante demais essa comunicação direta com o nosso jogador, com o nosso torcedor. E para nós, enquanto clube, é importante que o torcedor no dia 23, na verdade não o torcedor, o sócio, que é quem tem direito a votar, esteja presente expressando a sua vontade. Nós gostaríamos que o percentual de associados que estará votando nessa Assembleia Geral dos Sócios no dia 23 seja o maior percentual possível. Inclusive, até para a gente finalizar, para deixar esse convite para o associado, qualquer sócio do Curitiba tem o direito a voto? Tem algum pré-requisito? Era qualquer associado do Curitiba que estivesse em dia com suas obrigações sociais até a data de divulgação do edital. E a maioria simples? Maioria simples. Existe uma listagem hoje no site do clube, onde qualquer um dos associados pode entrar nessa listagem e verificar se o seu nome lá consta. Se o seu nome lá constar, no dia 23, entra no site do clube com o seu login e senha e faz a sua opção. Perfeito, Glenn. Muito obrigado aqui mais uma vez. Acredito que é isso, Grayson. Matamos aí. Só agradecer ao Glenn. Glenn, obrigado. Banda B está sempre à disposição, está sempre junto com o Curitiba. Você vê o Daniel Piva, onde tem qualquer evento aberto do Curitiba, em Araucária, em Paranaguá, ou lá em Manaus, em Belém, o Piva vai estar junto com vocês, tá? Não vai desgrudar. Obrigado, Glenn. Obrigado, foi um prazer recebê-lo aqui na Rádio Banda B. Você já tinha vindo uma outra vez aqui, né? Sim, período eleitoral também. E agora voltando aí para conversar com a gente. Obrigado pelo papo, a Banda B está sempre à disposição aí para ajudar, porque o que a gente mais quer, mais luta diariamente é que os nossos times se fortaleçam. Então, para nós, o Curitiba bem, o Atlético, o Paraná, os 3 times bem, é isso que a Banda B prega e preza e luta diariamente por isso. Obrigado aí pela presença, Glenn. Obrigado e um excelente final de semana para todos nós.